Seja muito bem-vindo, ouvinte e internauta da Clube FM 95.7. A partir de hoje, para quem nos acompanha, a gente está começando um formato diferente, né? Pelo nosso canal do YouTube, nesse formato mais atual de podcast, você está conosco no Clube SA, o programa que dá voz a grandes líderes, mentes visionárias, empresas que fazem história, são os nossos conceitos, né? E aqui celebramos trajetórias de sucesso, projetos que transformam realidades e modelos de gestão que inspiram. E hoje abrimos as portas de um tema que pulsa no coração do desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer país: a educação. E Londrina acaba de dar um passo ousado e necessário para garantir um futuro mais promissor aos seus jovens. Com excelência, responsabilidade social e inovação, nasceu o Connect X, um projeto revolucionário, gratuito, acessível e de altíssimo nível, voltado a alunos da rede pública e beneficiários de cotas sociais. E o que acontece quando um dos colégios mais respeitados do Paraná, de Londrina, então nem se fala, decide estender a sua metodologia de sucesso aos jovens da rede pública? O que rola? Quando tradição e tecnologia andam de mãos dadas para capacitar, incluir e transformar vidas. É isso que a gente vai descobrir agora, nesta edição especialíssima do nosso Clube SA. Repito, nesse novo formato de podcast, para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, e para você que está aqui em 95.7, não há muita coisa diferente, apenas os nossos convidados. 3 grandes nomes por trás desse desenvolvimento que une educação de qualidade, compromisso social e gestão estratégica. Posso chamar as mulheres primeiro? Por favor. Então tá bom. Vamos lá, Janaína Gardenal tá conosco, diretora de inovação e tecnologia do grupo Justo 5. É um prazer tê-la de volta, porque descobri esse ano, eu tava achando que era ano passado, que eu tô bem, né, daquele jeito, que você já esteve aqui. Então, belo retorno, Janaína, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Realmente é uma honra, é um prazer estar aqui novamente, né, com você, trazendo aí os lançamentos, as informações, essa janela de oportunidade que é o nosso Connect X também, falar um pouquinho sobre ele. Bastante, vamos conhecer muito desse projeto inovador e que é atraente acima de tudo. Débora Durães, diretora-geral do Colégio Maxi, pela primeira vez aqui na Clube FM, e é um grande prazer recebê-la também. Seja bem-vinda, Débora. Prazer é meu, estou muito feliz pelo convite. Espero que seja um momento, né, de muito aprendizado e muita informação também. E o Maxi, como você disse no início, é uma potência e esse projeto nos dá muito orgulho. Então, espero que a comunidade também abrace tudo isso, porque são grandes coisas que vêm por aí. Sim, certamente será um aprendizado para mim, porque eu aprendo muito dentro desse conceito SA. Eu não sou empresário, eu não sou gestor, sou apenas um mero jornalista, mas o que eu aprendo a cada edição desse programa é incrível. Bruno Chaves, CEO do grupo Justo 5 e mantenedor do Colégio Maxi. Vem de São Paulo agora para Londrina. A primeira pergunta que eu fiz para ele, claro que foi aquela, né? Já se apaixonou pela nossa pequena Londres? Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Obrigado por me receber. É um prazer estar aqui, um prazer estar em Londrina. Já me apaixonei por Londrina, já me apaixonei pelo Maxi. A única dificuldade é convencer minha esposa a vir morar aqui. Que é quem manda de verdade. Mas a cidade é muito acolhedora, é incrível, como eu disse antes, pujante, economia crescendo. Você bem colocou alguns minutos antes da gente começar a conversa, a nova gestão da prefeitura e a Codel tem feito um trabalho excelente. Então, só tenho elogios e agradecimentos para a cidade. Perfeito. O que o motivou a ser hoje o mantenedor do Grupo Maxi, a estar conectado com a cidade de Londrina? Eu gostaria de conhecer as raízes dessa história que se expande cada vez mais, principalmente agora com o Connect X. Claro, vamos lá. Eu tinha um projeto de consolidação do ensino básico, do K-12, que a gente chama, desde 2018. Eu trabalhava com fusões e aquisições, eu venho do mercado financeiro, trabalhava com fusões e aquisições e com foco muito grande em escolas. Em 2023, surgiu a oportunidade de comprar a minha primeira escola, que foi o Justo.
E eu já tinha escrito uma tese que era a educação voltada com base nos 5 pilares, que são excelência acadêmica, desenvolvimento emocional, esportes, cultura bilíngue e integração social. Então eu tinha esse projeto, né, depois de ter visto muitos grupos, e aí eu posso citar aqui desde o Salta, lá no começo que era Eleva, o Inspira, que é o dono do universitário, Rede Decisão, SEB, a Baema, né? Então eu acompanhei praticamente a criação e o início desses grupos e vi o que eles estavam fazendo de certo e o que eles estavam fazendo de errado. Então as pessoas perguntam, por que você foi parar em educação? Eu falo, por quê? Eu olhei o que os outros estavam fazendo, eu vi o que os outros grupos estavam fazendo nesse movimento de consolidação e desenvolvi o que eu achava correto. O meu modelo de negócio, o meu modelo de projeto para educação, que eu entendia, e eu entendo pelo menos na minha visão, estar corrigindo gargalos de outros grupos. A minha tese, e aí onde que aparece o Maxi nessa história? Comprei a primeira escola em 2022, depois 2023 a segunda, e 2024 eu passei o ano inteiro atrás de uma terceira escola. Só que eu estava olhando só para o interior de São Paulo. A minha tese inicial era interior de São Paulo, e por algum motivo o mercado está inflacionado, porque tiveram grandes vendas, tiveram grandes transações. Então eu cheguei a fazer 4 ou 5 propostas o ano passado e nenhuma foi aceita. E aí quando a gente já estava ali em agosto para setembro, eu tinha um relacionamento já muito antigo com a Cognita, de fazer negócios com eles. Que era a antiga mantenedora do Max. Isso, perfeito. Que comprou do Biraci e companhia, né? E aí eu tinha um relacionamento já com a Cognita estava querendo vender o Max, porque ela não estava gerindo bem, né? E aí vem algumas questões. E eles mesmos admitiam isso? Sim, eles admitiam isso. O Max vinha em dificuldades financeiras, vinha perdendo alunos, teve um choque de gestão muito grande e, de certa forma, ruim. Eles, como a gente estava falando antes, eles não observaram as necessidades da cidade. Eles não observaram o que o londrinense quer, o que o paranaense quer, o que a população local quer. E aí eles estavam divergindo muito disso. Mesmo com os esforços da Débora, se não fosse quem, aliás, duas de quem o Max teria fechado as portas. Então, se teve alguma coisa para eu comprar ainda, é mérito delas, que estão aqui junto comigo. Enfim, quando me apresentaram a proposta, era simplesmente um modelo de negócio que fazia sentido dentro do meu projeto. Falei, putz, é Londrina, é longe, não é São Paulo, mas não é tão distante, o número de alunos era bom. Eu olhei financeiramente e falei, nossa, isso aqui está fácil de consertar. É uma escola com potencial desse tamanho, né? E eu não conhecia ainda, o mais curioso é isso, eu não conhecia a força do Max, eu não sabia que o Max era talvez a escola mais tradicional de Londrina, a escola mais aprovadora, né? Eu não tinha consciência de nada disso, não sabia nem quem eram os antigos mantenedores. Eu sabia que tinham outros candidatos para aquisição, inclusive um dos fundadores ou pseudo-fundadores estava tentando comprar também, estava negociando com a Cognita, e quando eu vi a oportunidade eu tive a sorte ou a habilidade de ter sido muito rápido. Para mim foi no-brainer. Eu vim aqui, conheci a escola, falei que escola maravilhosa e tal, e fiz a proposta muito rápido. Fiz a proposta, eu estava em viagem, inclusive, porque a condição deles foi, tá bom, legal, mas você precisa, a gente está vendendo barato, porque teve uma conversa anterior, né? Que foi quando a Cognita me ofereceu, eu falei, olha, eu acho que eu não tenho cacife para comprar uma escola Cognita, porque são escolas geralmente de centenas de milhões de reais. E aí eles falaram, não, a escola não está indo bem, a gente está vendendo barato. Falei, tá bom, me manda os números. E aí o processo funciona, você assina um NDA, eles te mandam informações confidenciais. Eu fiz análise muito rápido, só que eu estava para viajar, eu tinha combinado férias com a minha esposa, e eu falei, olha, só tem um porém, eu vou viajar. Aí ela falou, a Natália, que era responsável pelo processo, falou, tá bom, mas a gente vai tocando e vamos ver como se você consegue fechar isso rápido. Aí eu falei, tá bom. Aí coloquei na minha cabeça, bom, a gente fecha meados de dezembro. Eu assinei o contrato dia 29 de novembro. Mas assim, fui muito rápido. Por quê? Porque era um excelente negócio e eu não queria perder. Claro.
Então eu dei a celeridade correta, a minha equipe ficou aqui, a gente fez due diligence, fez tudo de um processo normal, só que cheguei no olho do furacão, né? Porque logo que vim para a minha primeira vez em Londrina como dono do Max foi dia 3 de dezembro. E a gente combinou um processo de transição mais lento, vagaroso, só que tinha o problema da unidade, que a gente vai inaugurar agora, que é a unidade Palhano, que era assim, a proposta ali foi errada desde a concepção, que era uma escola com uma proposta internacional, mas que teria um objetivo de uma educação premium, só que, ou seja, uma mensalidade maior, só que num imóvel que não faz sentido nenhum. Enquanto você tem uma estrutura maravilhosa, que é uma das melhores estruturas de Londrina, ali na Duque de Caxias, aquele segundo imóvel na Maringá, que é muito menor, tem muito mais limitações, a Cognita resolveu fazer uma proposta premium ali. Eu falei, não, gente, para. Professor mais caro, mão de obra mais cara, tudo. Eu falei, não, vamos fechar. Só que eu não podia falar que eu era dono ainda, né? E aí foi curioso porque eu cheguei para a Débora e foi na noite da formatura, eu trouxe a minha equipe de São Paulo foi para a formatura, eu falei, não, vou ficar trabalhando. Fiquei no hotel trabalhando e aí falei, o que eu vou fazer? Porque eu preciso tomar decisões rápidas e eu não posso falar que eu sou o dono, né? Como é que vai ser? Aí cheguei no dia seguinte, falei, Débora, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que, tudo que você está falando que precisa ser feito aí, eu conversei com o Manel, que é o CFO da Cognita, que é quem manda, consegui aprovação, que não sei o que e tal. Ela me olhou, assim, falou, eu tô tentando isso aqui faz 5 anos que eu tô tentando falar, o cara chega aqui agora. Aí ela já desconfiou. Enfim, mas eu tive sorte, né, de ouvir a Débora e de ter rapidez tanto na aquisição quanto nas medidas que precisavam ser tomadas. E aí vieram alguns percalços, né? Por exemplo, um dos antigos fundadores falou para pai de aluno nosso que a escola tinha sido vendida, teve pai reclamando, pai ligando lá para xingar, como foi vendido e vocês não falaram porque esse cara foi lá e contou, entendeu? Então, e aí desde então a gente tem tido algumas dificuldades com essa turma que estão trabalhando para puxar nosso tapete, mas a gente está indo bem. Como eu falo, né? Eles batem com palavras, a gente entrega trabalho. Então, exatamente. Cada vez mais e cada vez mais orgulhoso da minha equipe. Eu comprei muito mais do que uma escola. Foi um legado, foi uma equipe sensacional. Escolas, educação se faz com pessoas. Né? Se você não entender isso, esquece, você está no ramo errado, né? Então, a primeira coisa que eu pensei, falei, bom, vou trazer minha equipe de São Paulo. Né? Já vim com elas preparadas aqui, não sei o que e tal, porque eu falei, bom, se a escola está indo mal desse jeito, o problema deve ser a equipe, né? Não era. Aí na primeira visita também, já falei, não, peraí, aí já pensei essa aqui, pensei aquela ali, pensei que isso aqui, separa essas aqui, botei debaixo da minha asa, né? E aí, enfim, de lá pra cá a gente tem tido só sucesso. Crescimento. O sucesso ainda vem mais pra frente, né? A gente, é o primeiro ano, é muito cedo. Mas eu acredito que a gente esteja no caminho certo, enfim. No mínimo, os semblantes mudaram. Mas eu acho que o sucesso ele está muito bem estabelecido aí, porque vocês entenderam muito bem aquilo que eram as raízes do Maxi e do entendimento para com a cidade de Londrina e suas necessidades, o que você disse agora há pouco. Aí eu vejo como sucesso. Né? O sucesso pode ser muito relativo, mas eu acho que em torno disso aí a gente pode escrever com letras garrafais já o início do sucesso de vocês aqui em Londrina. E estão conosco duas grandes especialistas em Maxi, né? Que viveram todos os momentos da instituição. E qual o diferencial, além desse, para vocês, primeiro eu gostaria de ouvir a Janaína, para esse início promissor, que é a história do Bruno que está começando aqui em Londrina. Além dele mapear as necessidades, entender as raízes do Maxi, todos os conceitos e tudo mais que o londrinense ama, adora e é apaixonado. Por isso que os pais queriam matar ele. Alguma coisa assim, porque vazou a informação como não era para acontecer. Olha, um diferencial assim muito importante é esse olhar realmente por todos ali. Como o Bruno bem colocou, o Maxi, né, todo o processo são pessoas e
entender essa dinâmica, ver a questão do resultado, a importância, assim, o Max, ele oferece um resultado, uma excelência acadêmica. Então, assim, esse diferencial no sentido do olhar dele por nós, assim, nos impactou, nos fez, assim, crescer em termos de vamos atrás, vamos buscar, né? Nós estávamos, assim, num momento, né, de, será que apanhando o tempo inteiro, né? E será que vamos conseguir algo, mas não vamos desistir, jamais. E ele veio, então, trouxe novamente para nós, o Max está de volta, né? Foi um processo, eu acho que foi processual tudo, de conhecê-lo também, né? Tem isso, porque ele chegou, né? De paraquedas, como ele bem mesmo colocou. E então, assim, no todo... Mas um paraquedas bem seguro, né? Isso. Paraquedas, assim, daqueles que qualquer pessoa... Exatamente. Poderia arriscar. E esse olhar dele por nós nos fez acreditar que realmente era possível reconstruir, Sim, retomar, voltar, né? E fazer com que o nosso olhar brilhasse novamente, né? Então, assim, diferenciais, trazendo o resultado, o nosso lançamento do pré-vestibular, que estão, né, eu estive aqui, né, falando um pouquinho sobre, que não estava mais no nosso, todo o nosso radar com a Cognita, né? E aí, trazendo novamente, conseguimos a turma. Então, isso nos fez acreditar, né? E quando a gente acredita, eu sempre falo, nosso olho brilha, né? E aí nós vamos em busca, vamos atrás, vamos superar qualquer desafio que vir e vamos conseguir. E que legal, vocês receberam elogios de milhões do chefe, né? Pois é. Nossa, duas das pessoas mais importantes para esse processo todo. E eu fico imaginando quão felizes vocês ficaram ao escutar dele. Imagino que não tenha sido a primeira vez desse reconhecimento. Ô, Débora, a gente está falando muito dos conceitos, da história, das raízes do Maxi, que foram um pouco perdidos e deixados de lado pela Cognita. Eis que chega um cara que entendeu rapidamente tudo isso. Mas está faltando a gente explicar para quem está ouvindo e vendo a gente, que não conhece, quais são os conceitos do Maxi. O que é ser um Maxi original? Eu gostaria de ouvi-la nesse sentido. Eu acho que uma das coisas que eu valorizei muito na chegada do Bruno foi o respeito, né? Porque antes de chegar e tomar todas as decisões que ele trouxe com ele, né, a equipe, ele soube ouvir e soube respeitar justamente isso, a história do Maxi, que nós estávamos conversando um pouco antes de começar aqui o podcast com você, que é uma história muito bonita. O Maxi é uma escola que, diferente de outras escolas de Londrina, tem uma história que se sobressai, porque além de um colégio com uma essência realmente tradicional, sempre foi uma escola mais conservadora, uma escola com uma abordagem mais tradicional, mas que a história e a projeção dessa escola, da marca, virou um sistema de ensino, isso expandiu. Tem uma história por trás disso, né? Professores, autores, uma equipe bastante consolidada e uma história que começou lá pelo pré-vestibular e pelo ensino médio, que foi o segmento que mais teve modificações na gestão anterior, né? E quando ele chegou e parou para ouvir e entendeu rapidamente, eu percebi, eu falei assim, olha, esse cara tem, né? Tem é ele que vai resgatar muito, isso aqui. Ele está respeitando a escola. Ele que então, vai trazer vida. Exatamente. E o Maxi é essa escola que genuinamente sempre comunicou bons resultados, né? A história do Maxi ela é uma história de um crescimento em ordem decrescente. Porque começou lá com o pré-vestibular, com o ensino médio e depois, né, os outros segmentos até a educação infantil. Mas é uma escola que produzia o seu próprio conteúdo, o seu próprio material, com professores e uma equipe pedagógica muito consolidada. E, inclusive, assim, a nossa equipe hoje de coordenadores, de professores, são pessoas que, na grande maioria, têm mais de 20 anos de Maxi. Né? A Cássia mesmo, que é a coordenadora, a diretora agora do pré-vestibular que voltou, tem 38 anos de escola. Esteve no Maxi, antes do Maxi ser Maxi, desde o Mário de Andrade, depois Maxi positivo e a Raquel, que esteve conosco aqui, não foi? A Raquel, também? ela é recente conosco, mas de educação também. Nossa. Muito, né? Mais de uma quase bagagem, 40 anos na educação. Todas as nossas coordenações, assim,
pelo menos 30 anos de educação. Então, é uma equipe muito consolidada. E a história do Maxi é isso. A Dayana também voltando agora com o Maxi da Unidade Palhano, com 30 anos de educação, só de Maxi, 23 anos. Então, essa equipe, né, quando se deparou com uma nova gestão, né, um novo olhar, falou, bom, vamos lá, vamos ver então, né, qual é o apoio e o suporte. Na verdade, tinha um certo, putz, de novo. Pô, de novo, vamos começar de novo. Aí tá lá, Débora, vamos contar a história do Maxi? E eu procurei contar pro Bruno essa história bonita, né? O Maxi, na sua essência, sempre esteve... E sempre inovou, sempre esteve na vanguarda, sempre trazendo novidades. E sempre que eu começo os nossos encontros, hoje mesmo nós temos uma reunião com os professores, eu faço questão de trazer a linha do tempo do Maxi. Porque eu falo que ali estão as nossas raízes. E o óbvio muitas vezes precisa ser dito, né? Exato. Olha, gente, olha para nossa história. Olha como ela é bonita. Olha quantas coisas a gente constrói, né? Se eu puder complementar, talvez uma das maiores dicas que a Débora tenha me dado e que eu ouvi e foi o que trouxe o movimento de volta para casa, foi as pessoas. O Maxi foi construído por professores. O Maxi, ele se tornou... Era o grande slogan do Maxi. Que eram os melhores na década de 80, no início da década de 90. Professor Virgílio, professor Dilson, professor Preto. Eles fizeram a história, né? Então, poxa, eu não tenho como trazê-los de volta, até porque já estão aposentados. Mas quem eram as pessoas que foi... Muitos dos quais a Cognita deixou embora, que antes eram professores exclusivos do Maxi, inclusive, que eu falei, gente, vamos investir nessa turma. Sim. Eu falei, Débora, ó, eu nem sabia quem eram, tá? A gente começou a primeira campanha de volta para casa, a gente botou todo mundo nos outdoors, eu não sabia os nomes. Eu falava, então, aí o pessoal do marketing falava, bota aqui. Eu falei, eu não sei os nomes, eu não conheço ainda. Eu fui conhecer os professores mais para frente, lá para 30 de janeiro, que também teve um episódio muito curioso que duas escolas de Londrina chantagearam esses professores para saírem do Maxi. E aí foi um momento de caos para nós. E eu falei, não, gente, se vocês saírem dos outros, se eles mandarem vocês embora, vocês têm vaga garantida aqui. E uns acreditaram, outros não, mas no final das contas a gente venceu. Né? Foi uma grande batalha que a gente venceu. E aí fez com que, mais do que conhecer os professores, eu fiquei amigo deles. Né? Então, foi assim, né? No momento de dificuldade, as dificuldades, elas às vezes geram, às vezes não, sempre geram oportunidade, mas eu costumo dizer que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal. Exato. Enfiaram 1 quilo de sal goela abaixo da gente, entendeu? E aí a gente se uniu. Mas é tão interessante Exatamente. isso, porque todas as pessoas que nós trouxemos de volta, né, que nós estamos trazendo de volta, quando elas estão ali, a gente está conversando, o olho brilha. É isso. Aquilo, eu falo assim que o Maxi, ele deixa uma marca na vida das pessoas, não só dos professores, mas da comunidade como um todo. Londrina, o nosso público são pais que foram ex-alunos, né? Enfim, então é um público assim muito que reconhece no Maxi o afeto, o acolhimento, né? A qualidade, da pedagogia, a excelência. afetiva. E o nosso cerne ali sempre foi a pedagogia afetiva. E a gente percebe isso na comunidade como um todo, mas principalmente no nosso time. Então, assim, as pessoas falam do Maxi com muito afeto, né? Com muita gratidão, com muito entusiasmo. E quando chega um projeto novo, por exemplo, como é o Connect X, todo mundo engaja, não, vamos que esse negócio vai dar certo. E é o que a gente está vivendo hoje, né? O projeto está dando certo por quê? Porque é feito por pessoas e todo mundo está ali no mesmo espírito, com o mesmo propósito, dando sangue, Perfeito. Trazendo ideias. Então isso é muito, muito legal, muito gratificante. Nós sempre colocamos lá que o trabalho no Maxi, né? A gente coloca o pronome nós. Então, são os braços, a gente se apoia. Então, estamos juntos, né? Não tem aquele pronome eu. Sim. Né? Então, assim, ele nasce de uma, duas, três, muitas mentes ali pensantes e ele vai crescendo, né? E isso nos faz acreditar e isso nos move, né? Tem gente que pensa assim, eu venci, nós empatamos, vocês perderam. Não, mas isso na cultura da eu sou o escola, isso contrário. é bem consolidado. Na cultura do Maxi, isso é bem consolidado, né? Nós Muito. temos o nosso trabalho ali sempre em várias mãos, né? E as pessoas se ajudam. Mas aí você colocou né, eu ganhei, eu sou o contrário. Tá todo mundo achando que tá brigando comigo, mas na verdade eu não tô fazendo nada além de proteger elas e deixando elas trabalharem. Tudo que elas apanharam ali durante 5 anos, talvez um pouquinho menos, eu falei, não, deixa que agora essa briga é minha,
deixa que agora é eu que vou resolver, ninguém vai mais incomodar vocês, o que vocês precisarem fazer vocês vão ter e vão trabalhar. Então é isso. E uma coisa muito importante também que veio quando você, retomando ali na sua pergunta inicial, o Bruno trouxe muita autonomia para o Maxi, para nós, para a equipe de gestão. Mas ele não daria autonomia para qualquer um. Exato. Então, assim, a partir do momento que ele olhou, falou assim, olha, esse time aqui é bom, tem potencial, ele falou assim, porque essa autonomia ela foi importante para que nós pudéssemos realmente fazer as coisas acontecerem, o que não acontecia na gestão anterior. Então isso foi um grande ganho para nós também, porque hoje nós temos autonomia, agilidade nas decisões, nas respostas à comunidade, aos pais, à própria equipe internamente. Então isso agilizou, né? Nós ganhamos muito com essa autonomia que veio com a chegada do Bruno também. Legal demais. Você está com a gente no nosso Clube SA, falando de educação, falando do Colégio Maxi, falando de tradição, de gestão e como é enriquecedor, né? Conversar com pessoas assim e conceitos assim. A gente, nesse primeiro bloco, conseguiu entender o que era o Maxi, para onde ele foi, um caminho totalmente inadequado, e para onde ele voltou, né? E agora as coisas estão se reconectando com a cidade de Londrina ao ponto de um lançamento de um projeto ousadíssimo que chama-se Connect X e vai ser assunto daqui a pouco aqui pra gente, em 95.7, para você que está acompanhando a gente aqui no nosso canal do YouTube também. Espero que vocês estejam gostando da mesma forma como eu estou gostando. Beleza, pessoal? É rapidinho e já já a gente retorna. Tudo bem, pessoal? A gente está feliz demais porque a gente inaugurou todas as nossas instalações aqui da Clube FM. Deixa eu mostrar para vocês o nosso estúdio principal, o famoso estúdio ao vivo. Deixa eu mostrar para vocês agora o nosso estúdio de podcast que ficou demais. Vejam só. Então, pessoal, siga-nos pelas redes sociais. Busque a Clube sempre por Clube FM Londrina 95.7. Em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Eu sigo Clube FM. De volta, pessoal. Papo extremamente valioso e muito interessante com o pessoal do Maxi. Você tá vendo aqui, né? Através dessa logo que é famosíssima na cidade, no Paraná, super bem conceituada e que agora tá dando um passo super ousado. Mas deixa eu reapresentar os meus convidados aqui. Tô com o Bruno Chaves, o CEO do grupo Justo. Tô pronunciando certo? Justo 5. E mantenedor do Colégio Maxi, a Janaína Gardenal, que é diretora de inovação e tecnologia do grupo Justo, e a Débora Durães, diretora-geral do Maxi, renovando aqui os meus agradecimentos para esse tempo super valioso de pessoas tão importantes como vocês para a educação da nossa cidade. Cara, esses dias a gente foi bombardeado, né, por pautas e encontros com a Prefeitura de Londrina, o prefeito Thiago Amaral, com o CODEL, com a CODEL, porque um lançamento daquele estava acontecendo na educação da cidade e conectado com o Max. E o nome disso tudo, Connect X. E aí, cara, como que você trouxe essa ideia lá de São Paulo? Era um sonho que você tinha, resolveu executar aqui? Como é que foi? Vamos lá. Essa foi uma ideia conjunta. Assim, primeiro, né, assim que a gente comprou o Maxi, nós temos lá, como foi amplamente divulgado na imprensa, alguns prédios que estão alugados por 30 anos e nós não podemos devolver. E nunca foi a nossa intenção devolver, até porque cheguei aqui, vi a cidade com demanda, falei, não, vamos aproveitar esses prédios. Então, primeiro e mais óbvio era a unidade Palhano, que era transformar a educação infantil ou fundamental 1. Ali já estava na caixinha, já estava pensado. E aí tinha um outro prédio ali da Benjamin, que a gente meio que não sabia o que fazer, né? E aí um dia eu estava esperando o Dr. Eleazar para uma reunião,
E a Caroline, se eu não me engano, que trabalha com ele. Esse cara tem anos de Londrina? Como é que é? Né? Que loucura. Benjamin, doutor Eliazar. Sabe? Pois é. 8 meses agora. Estudou bem, estudou bem. E aí, tava conversando esperando o doutor Eleazar, e aí ela comentou, você é do Max? Eu falei, sim, a gente comprou o Max recentemente. Ela falou, olha, eu estudava em uma escola pública ali perto, passava na frente, meu sonho era estudar ali. Aí eu falei, puta, é isso. Que demais isso. É isso. E vamos lá, hoje você tem diversos cursos de pré-vestibulares na cidade, desde os do premium, que é como o Max se propõe a ser, até os de baixo custo, mas nunca teve um modelo público, que na verdade não é público, tá? Vamos ser bem claro aqui. O ConnectX não é uma ONG, não é uma entidade sem fins lucrativos, é simplesmente um modelo de negócio business to business. Por quê? Qual que é o nosso propósito? Capacitando alunos, capacitando cidadãos, melhorando a qualidade deles, a gente melhora a mão de obra da cidade e, consequentemente, das empresas que são os nossos clientes. Então, aonde que é o endgame aí? Onde que a gente quer chegar? Por que o ConnectX surgiu? E aí eu vou passar a palavra para a Débora e para a Janaína, porque eu acho que a Janaína talvez seja a mãe, mais do que tudo, do projeto. Tá? Mas a ideia, em termos de negócio, foi... Bom, tá bom. Você tem ali o mercado da lei do jovem aprendiz, em que empresas ganham dinheiro, né, levando jovens para cursos, oferecendo cursos técnicos para trabalhar como jovem aprendiz nas empresas, Sim. Porque é exigido por lei. Por que não, ao invés de jovem aprendiz para ser secretária, para ser porteiro, para ser operador de máquina, não ser um advogado, um engenheiro, um médico? Então, aonde que a gente quer chegar com o ConnectX? Não é explorar o cursinho, não é simplesmente oferecer educação gratuita. É sim conectar esses jovens às empresas, às oportunidades, não só de estudo, mas também de trabalho. Né? E aí, com um futuro estruturado, com mão de obra qualificada, onde eles vão poder ter uma remuneração mais digna e reconfortante. E aí, a ideia surgiu, eu chamei as duas, falei, Jana, você vai fazer uma apresentação assim, não sei o que e tal. Aí ela trouxe a apresentação e a gente foi construindo. A ideia foi se formando, a gente não tinha nome pro projeto. Quem veio com o nome foi a Jana, né? E junto com elas, os professores que são os líderes, que são aqueles caras que eu fiquei amigo lá atrás, então eu já falei, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso junto. E aí foi todo mundo contribuindo com ideia, enfim, e foi se formando, foi formatando. A Jana botou um curso, assim, espetacular do ponto de vista de tecnologia, amplitude, escalabilidade, um negócio que, assim, realmente impressionante de pé. Eu cumpri com o que ela me pediu ali do ponto de vista de investir recursos, né? E aí a gente chegou no ConnectX em 3 meses. Basicamente 3 meses. 3 meses. Vamos ouvir então a mãe do projeto, por favor, né? E quer dizer, mãe, mas que foi apresentado o projeto para o filho, foi apresentado para a mãe. Isso. E aí deve ter sido. Não posso dizer isso, não. Ela, então tá. Não é uma ideia só minha, foi uma ideia que foi desenvolvida por todos nós. Beleza, mas o fiozinho da meada chegou na Jana. Sim. Né? É uma E aí equipe, foi o amor né? à primeira vista, eu posso imaginar, porque Com certeza. tudo né? que ele falou e olhando para você, sorrindo, brilha. olhos brilhando, né? Realmente, assim, como o Bruno bem colocou, é conectar conhecimento e oportunidades, né? É um projeto de alto impacto social, mas principalmente educacional, né? O nosso objetivo é melhorar, fortalecer o ensino de qualidade, né? Elevar esse nível e preparar, né, os estudantes da rede pública para as universidades, né? As principais universidades, né? Nós tivemos um insight, como o Bruno, Débora sempre coloca, os meninos, os coordenadores, então assim, uma equipe, né? Um insight do decreto, né? Que veio ali o decreto de 24 do governo do estado do Paraná, de 20% das vagas das universidades estaduais, fomos, assim,
atrás de muitos dados, né? Eu acho que nada vai conseguir crescer ou até nascer se a gente não tem dados por trás, né? Então, acho que a nossa primeira base, o Bruno falava mais. Eu ia atrás de dados, mais dados. Então, assim, pra gente entender esse universo, né? A concepção nasceu ali, olha, tem muita cota na universidade, vamos montar um produto para a cota. Só que aí, na medida que a Gena foi trazendo os dados, nem a gente imaginava a quantidade de oportunidades. A janela, né, de oportunidades. Isso. Fala sobre a UEL. E aí com esses dados, assim, o decreto foi algo que realmente nos instigou e buscando dados, só para ter uma noção, 20% das vagas, então, da UEL, 598 vagas disponíveis, né? Incluindo 16 de medicina. Incluindo 16 vagas de medicina para o público da rede pública, certo, para os alunos da terceira série, isso é importante, do ensino médio, que realizam a prova Paraná Mais. Então, a importância também da gente divulgar a prova Paraná Mais. Sim. E do aluno acreditar que o sonho dele, sim, é possível. Nós estamos aqui com isso, né? Com essa, dando a direção para esse aluno. Olha, o seu sonho de chegar, alcançar essa vaga e concluir, ele é possível, né? Estamos aqui, conte com a gente, como diria, né? E aí, de 598 vagas, nós descobrimos, por meio dos dados, que tiveram 111 inscritos. Que 111. Triste, né? Mas mais triste ainda, de 111 inscritos, 75 entraram. Então, aí nós 36. Isso, por né? falta de capacitação. Por não atingir o mínimo necessário, a nota de corte. E foi aí que nós falamos, nossa, realmente é uma janela de oportunidade aqui para a gente poder entrar, para a gente dizer para esse aluno, olha, estamos com você, vamos até o dia da prova Paraná Mais, é possível sim, né? E aí o projeto ele entra com todo esse embasamento, né? Com toda essa referência. Qualidade e aí, Maxi, qualidade exato, aí sim. vem como tradição Maxi. Então, assim, o porquê dessa tradição? O número de aprovações. Nossos percentuais, nossos índices de aprovações, historicamente sempre foram muito elevados, né? E permanece. Então, vamos aproveitar isso. E também a nossa base de professores, né? Coordenação, direção. E aí nós pensamos, bom, nós já temos esse know-how, nós já sabemos fazer, nós temos potencial tecnológico, né, gente que entende o processo, vamos unir todas essas forças e vamos colocar esse negócio para rodar. O Maxi tradicionalmente sempre produziu o seu material didático, então o material didático também com excelência Maxi. Esse ano, o projeto piloto. E aí nós tínhamos um prazo ali relativamente curto para colocar tudo isso para rodar. As aulas já vão começar agora no dia 18 de agosto, então nós conseguimos colocar tudo isso no lugar. E essa qualidade, essa tradição Maxi, então, nós trazendo para esse público, para esses alunos que sempre sonharam, né? Muitos sempre sonharam em ter aula com esses professores que estão nessa equipe do Connect, como coordenadores de área, que também fazem entradas em algumas aulas com esses alunos. Então, uma oportunidade também de participar de aulas com esses professores que são altamente renomados. Os professores estrelas, vamos chamar. Professores estrelas. Junto com o Maxi de Volta para Casa, tem todo o projeto de revalorização desses professores. Certo. Pegar os melhores professores, então, eu não vou citar nomes aqui para não esquecer de algum, mas de ninguém, mas vou falar do Batiras, por exemplo, que é um ícone da cidade. Muito. E colocar o Batiras no lugar dele. Né? E aí, ao mesmo tempo que isso é bom para o Maxi, a gente fortalece isso para gerar essa vontade para o aluno da rede pública. Porque, de fato, tem isso. E aí, teve um projeto similar que o Estado fez para oferecer curso gratuito, mas não teve adesão. Por que a gente acredita que o ConnectX vai ser diferente? Exatamente por conta desse sonho, dessa valorização que a cidade dá para os professores do Maxi. Então, a ideia é trazer essa equipe de excelência, trazer essa equipe de ponta e falar, eu vou estudar com esse cara, eu vou passar em medicina, eu vou passar em engenharia, eu vou passar onde for. E aí tem o terceiro passo, que aí ainda não faz parte do piloto, porque a ideia do piloto é provar a tese, né? Ou seja, provar que se a gente oferecer esse curso para esses jovens, eles vão conquistar essas vagas que hoje elas estão passando.
A nossa expectativa aí, 80%. 80%. Perfeito. de aprovação. E é um passo que vocês podem dar tranquilamente. Mas só para concluir, que eu sei que a gente está passando o tempo. E aí tem uma terceira etapa que é, bom, esse aluno entrou na faculdade. Muitos desses jovens hoje, eles não vão para a faculdade porque eles vão trabalhar. Então eles preferem ir para o técnico, eles preferem ter um emprego mais rápido, eles precisam ter uma renda mais rápida. Então, além deles não terem, muitas vezes, condições de pagar uma faculdade, às vezes eles não têm condições de ficar sem trabalhar. E aí eles optam pelo técnico. Com o Connect X, a ideia é ligar já no início da faculdade a ponta com grandes empresas que vão trazer esses jovens para fazer estágio. Então, mais do que a faculdade, a ideia é construir uma carreira para esses jovens. Então a gente está... E vamos lá, e aí depende do interesse deles, porque vão ser jovens que precisam ter interesse, que precisam ter frequência, precisam estar engajados, porque dos maiores problemas da rede pública é o abandono, né? Eles param no meio do caminho, eles desistem. Por N problemas, N questões. A gente fala que não apenas pelo desinteresse, mas várias vezes por necessidade. Perfeito. A cultura do esforço, né? Foco e propósito, né? Essa é a nossa base ali do Sim. Connect. E aí vale aqui fazer menção, aliás, menção não, né? A gente tem que fazer um agradecimento de meia hora aqui para Jéssica do Núcleo. Sim. Que Jéssica abriu... Pieri. Nos apoiou. Que abriu as portas, trouxe 160 escolas da rede pública para que a gente possa levar o Connect X. Sim. Então, se o Connect X vai ser um sucesso, é muito graças a Jéssica. Está sendo cotada para assumir um cargo interessante aí, né? Parece que não, viu? Parece que ela vai alçar voos mais altos que o Connect X. Porque ela merece. Não, do que a secretária da prefeitura. Isso. Sem spoilers. Olha só, hein? Olha só, eu achando que eu tinha o pulo do gato aqui, o furo. Mas o que é também importante destacar, né, como o Bruno bem colocou esse número, né, de escolas aí, o primeiro passo foi quantas vagas? Nós escutamos muito isso de algumas direções, né, de algumas escolas, porque eles achavam assim, vocês vão chegar aqui, vão falar assim, quantas vagas então? A gente tem 100 e tantos alunos, vocês vão me dar uma vaga? Né? O que eu vou fazer? Sim. Então, nós escutamos isso. E aí foi onde nós falamos assim, não, nós queremos todos os seus alunos da terceira série. Nós não vamos... Para nós, assim, sim, temos a sede, onde vamos ofertar ali 260 vagas no modelo presencial, mas o que é a tecnologia hoje, né? Onde nós podemos chegar com ela? Aí a tecnologia, com propósito, com intencionalidade pedagógica, podemos sim alcançar todos os nossos alunos aqui Perfeito. Da rede de Londrina, né? E também do núcleo regional, e fazer essa transmissão em tempo real, com altíssima qualidade, como o Bruno colocou. Eu fiz uma listinha dos recursos, câmera robótica, ela já me contava, em off. Lista de compras, eu falei, listinha, senha aqui, né? Mas Vamos a hora que levar você viu a diferença, você falou, ela tinha toda a razão. Sim. Né? altíssima qualidade, Afinal, câmera é o Maxi, robótica. vocês não podem entregar qualquer produto. E é um projeto que não dá para economizar com isso. Então, é pelo contrário. Tem que chegar com investimento. qualidade, né? É investimento. E aí, só antes da Gina concluir, e aí tem um outro fator crucial, inclusive para o engajamento desses alunos, que são os polos. Porque onde que a gente está ganhando capilaridade? Além do nosso presencial, que são para 260... Que é na Benjamin? Não, então. O Benjamin é a nossa unidade que vai ser ao vivo para 260. Tá. Só que a ideia é encher as salas das escolas públicas e de outras instituições com alunos. E para isso a gente precisa de um projetor, de um monitor e de um equipamento de som. E aí nós conseguimos transmitir esse curso ao vivo para esses com jovens. interação, Perfeito. com interação, por isso a importância dessa qualidade. Como se o aluno estivesse na estrutura de vocês, recebendo o know-how de E que vocês. isso já Exatamente. acontece hoje no PV e funciona, né, no pré-vestibular. Que legal. Então, assim, é realmente... Então, o que precisa para ser um polo? Né? Quem pode ser? Instituições, Claro. escolas, né? É realmente o que o Mas Bruno vai ser uma colocou. briga aí para estar na estrutura, Maxi, né? Também, né? Ah, sim. Ou vai querer... vai 200 querer... Vai dar preferência para vocês. Os 260 presenciais, e aí até por uma questão de respeito e de parceria, a nossa ideia inicial era fazer um processo seletivo
mas a Jéssica pediu e as escolas, os diretores estão direcionando 4 alunos por escola para nós, dos alunos escolhidos da rede pública. Tá. Então, o próprio Estado está nos mandando esses alunos que vão preencher as 260 vagas. Só que o legal é, pô, eu não consegui, eu não vou estar no presencial, mas você vai lá na escola que você estuda. E vai fazer aula lá. Se não vai fazer nessa, vai fazer da do lado. Por quê? A gente está enfrentando nesse primeiro ano um desafio de estrutura de algumas escolas que não tem condições, não tem sala, não tem espaço para receber esses alunos. Certo. Querem, mas né, tem essa limitação mas às do vezes tem uma espaço. escola ali perto que tem capacidade e Legal. uma tem 20 alunos, a outra tem 30, bota os 50 nas 2 salas. E com isso, a nossa ideia é chegar o mais próximo possível dos 5 mil alunos. E Uma questão. só para completar, eles podem se inscrever no nosso site, Tá. curso connectx.com.br, Legal. tem ali a inscrição para ser polo. Qual é o perfil do aluno que o Estado vai enviar para vocês? O aluno comprometido, o aluno de boas notas, é uma meritocracia pura. Tá? Tá. Então, os alunos porque a nossa intenção inicial era fazer um processo seletivo no Maxi. Mas você não acha que o bom aluno ele vai ser sempre o bom aluno? Não daria para vocês estenderem um pouco mais e talvez trazer aquele aluno não descomprometido, mas com notas um pouco ruins para aprimorar esse aluno e apresentá-lo para o mundo e ganhar um cara importante? Eu te entendo e eu não acho que você esteja totalmente errado. Mas a gente tem que valorizar o aluno que não só é bom aluno, mas que é comprometido. Perfeito. E aí a gente tem que lembrar que na rede pública, por melhor que o aluno seja, existe um déficit, existe um gap com relação à rede privada. Aí entra a tua parte de Isso. estudos e Então, mapeamento isso. e tudo mais. Por Expertise. e por isso que privilegiar esses 260, que são os melhores da rede pública, é uma forma de retribuir, porque eles se destacam ali. Então, se eles tiverem um pouco mais de impulso, se eles tiverem um pouco mais de apoio, eles vão talvez chegar muito mais próximo dos alunos da rede privada. Legal. Tá? Porque um dos objetivos do ConnectX não é só preencher as vagas, é diminuir esse déficit, porque tem um segundo dado interessante sobre os alunos cotistas, muitos, e aí eu não tenho os números aqui agora, mas é um percentual muito alto, desiste da faculdade porque não consegue acompanhar. Isso. Então são beneficiários de cotas, entraram, ou seja, o Estado está oferecendo, a União está oferecendo a vaga, esses alunos eles entram ali pelo benefício, mas eles não conseguem acompanhar. Sim. Então, além de preencher essas vagas, porque se você for pensar, o ConnectX ele não gera vagas, ele preenche, ele ajuda a preencher. Tá? Ele dá condições para que o aluno e o jovem possa aproveitar essa oportunidade que o Estado e a União estão dando. E melhor aproveitar isso. Então, por que a gente não vai olhar para a ponta de baixo da curva, que eu acho que é isso que você colocou? Porque Apenas um questionamento não, mesmo. eu acho válido, eu acho muito, muito importante, eu acho que é legal trazer isso aqui. Porque a gente tem que... E aí a gente entra numa questão de toda a defasagem da educação, da rede pública, mas como esse grupo ele já está muito abaixo do ensino privado, a ideia é tentar dar para quem tem condições de oportunidade, tentar se ombrear. Legal. E aí, vamos lá. De novo, a gente está falando de 260 vagas presenciais. Os 5 mil eles vão ter a mesma oportunidade. Isso. É óbvio. Tá? E aí vai depender do interesse individual. Porque a qualidade da aula, a qualidade da interação, o acesso à plataforma, então o conteúdo, a revisão de aulas, vai ser exatamente o mesmo para todos os usuários. Porque embora eles se cadastrem por meio dos polos, cada um deles tem acesso individual ao ConnectX. Então eles têm login, senha própria. E-mail institucional, né? Tudo para manter segurança também até para eles. Eles terão salas com simulados estratégicos, focados. Então, assim, e o acompanhamento, a importância do polo aí é esse acompanhamento, é não deixar também solto, né? Porque muitas vezes aconteceu isso em outros formatos de cursinho do governo. Então, assim, é uma parceria, escola, né, pública, parceria Maxi. Então, apoio, parceria, isso que vai fazer caminhar, esse Maravilhoso. acompanhamento. Vocês estão muito de parabéns, porque eu já estava muito curioso, agora estou ficando apaixonado pelo projeto de vocês. Sucesso é o que eu posso desejar. E
praticamente isso está garantido, né? Com todas essas ideias, esses conceitos magníficos. Maxi, esse é o Clube SA de hoje. A gente dá mais um tempinho e volta já para falar de outras ideias, de outros investimentos que eles estão preparando para já, tá legal? É rápido e voltamos em instantes. Tudo bem, pessoal? A gente está feliz demais porque a gente inaugurou todas as nossas instalações aqui da Clube FM. Deixa eu mostrar para vocês o nosso estúdio principal, o famoso estúdio ao vivo. Deixa eu mostrar para vocês agora o nosso estúdio de podcast que ficou demais. Vejam só. Então, pessoal, siga-nos pelas redes sociais. Busque a Clube sempre por Clube FM Londrina 95.7. Em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Eu sigo Clube FM. De volta então, pessoal, com o nosso Clube SA. Para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, para você que está acompanhando a gente pelo rádio, já está mais acostumado com isso, é um conceito novo. 95.7 é a sua Clube FM e o Clube SA. Estamos com o Colégio Maxi, recebendo hoje Bruno Chaves, CEO do Grupo Justo e mantenedor do Colégio Maxi. A Janaína Gardenal, que é diretora de inovação e tecnologia do Grupo Justo 5, tô esquecendo do 5, Justo 5, afinal são 5 pilares. Exatamente. Que a gente aprendeu lá no comecinho, né? E a Débora Durães, diretora-geral do Colégio Maxi aqui de Londrina. E reservamos para esse segundo bloco, mais terceiro bloco, né? O Sandro tá fazendo ali o sinal por aqui, segundo bloco, terceiro bloco. Aliás, muito obrigado ao Sandro, toda a sua expertise, capacidade, tecnologia. Como não agradecer minha amiga Cláudia Romariz, que está sempre conosco, cada vez mais clubista, a Cláudia Romariz, e sempre nos ajudando demais com o talento dela e a capacidade dela e de toda a equipe. Beleza? É isso. Então, no dia 31 de julho, a sede matriz do Colégio Maxi também vai inaugurar novas salas para o ensino médio em um gesto bonito de reconhecimento à história da instituição. Como você enxerga essa conexão entre inovação, memória e legado constitucional, meu caro Bruno? Vamos lá. Bom, uma das primeiras demandas que a Débora me trouxe foi: precisa reformar as salas. Eu falei: a gente não vai mexer em nada. A gente não vai reformar, você não vai gastar nada aqui. Você não tem alçada. A ideia foi sua, vamos reformar as salas? Ela me trouxe para reformar as salas. Ela? Logo que eu cheguei, eu falei: mas não, assim, o prejuízo está gigantesco, tem muita coisa. Aí, tá bom. Aí, alguns meses depois, eu falei: realmente precisa reformar a sala. Aí, as salas precisam de modernização e tudo mais. Não, vamos lá. Primeira coisa, eu falei: não, nem pensar. Aí, tá, antes de ver. Aí, vamos ver agora, né? Tinha um trabalho antes para fazer, tinha que ajeitar muitas coisas. Antes de reformar a sala, sejamos justos, né? Tinha que botar, como eu falo, botar os patos em linha, né? Aí a gente botou os patos em linha, tava andando tudo enfileiradinho. Eu falei: bom, vamos pensar agora no que o que mais precisa. E aí as salas do Maxi, elas estavam, né, e algumas, são 50 salas, né, então tem muita sala para reformar, muita gente para homenagear. As salas, elas estavam defasadas em relação a outras escolas da cidade, que estão mais modernas, são mais novas, e aí eu falei: não, o Maxi não vai ficar para trás. Vamos parear isso aí, vamos colocar... Você se disfarçou para entrar nas outras e tal? Não fui lá, visitei. Maravilhoso. Aliás, eu visitei todas as escolas que aceitaram me receber, eu visitei. E você se identificava? Olha, eu fiz muitas... Amizade é uma palavra... Forte. Eu fiz algumas parcerias, construí bons relacionamentos, e tem alguns que continuam querendo brigar comigo, né? Mas... aí a gente não pode escolher, né? Se querem Parabellum, não tem um... eu conheço uma melhor. Você dá um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. Pois é. Enfim, vamos focar aqui nos investimentos. E aí, poxa, vamos reformar salas.
A sala era numerada de 1 a 50. Eu falei, não, gente. Tem tanta história nessa escola, tem tanta tradição nessa escola, tem tanta coisa boa, né? Vamos reformar as salas e renomeá-las em homenagem a grandes figuras da educação, cenário de educação de Londrina. Que demais. Né? E aí a primeira pessoa a ser homenageada não podia ser ninguém que não o professor Virgílio. Né? Que vai ser o número 1. A sala 1. Na verdade, é a sala mais legal que a gente está reformando no momento. Uhum. É a primeira e a que ficou mais bonita, inclusive. Então, é num lugar especial, é um lugar diferenciado. Então, a primeira sala reformada tinha que ser em homenagem ao professor Virgílio, que eu não tive o prazer de conhecer, infelizmente, mas conheci já a filha dele, Rafaela, tem nos apoiado muito, enfim... Tem os filhos do Maxi, é coração Maxi, né? Então torce muito pelo colégio, torce muito pelo nosso sucesso. Então, assim, e aí tem algumas peculiaridades nisso, mas todas as escolas que eu comprei até hoje, os descendentes dos fundadores não pagam. Né? Legal. No caso do Maxi, tem, por conta de alguns problemas aí que os fundadores estão causando ou querendo causar com a gente, nem todos têm esse benefício, mas algumas pessoas que falaram, não, a gente está torcendo por você, quero que vocês tenham sucesso, a gente está mais apoiando. Eu estendi isso, e aí acabou sendo uma aproximação natural. E eu falei, poxa, como que eu não vou respeitar esse cara? Como é que eu não vou admirar esse cara? Pô, ele construiu a escola. Tem outros, e obviamente, mas o Virgílio era o nome do Max, sempre foi o nome do Max, sempre foi o coração, como elas gostam de dizer. Enfim, tinha defeitos, não tinha defeitos, eu não sei, eu não conheci. Mas o legado dele é e assim para com outros também. Isso é o Virgílio que é o principal. E aí, obviamente, a gente reformando outras salas. Poxa, temos que homenagear outras pessoas, temos que reconhecer outras pessoas. Vai de encontro com a ideia do De Volta para Casa, com valorizar os professores, com valorizar quem está hoje, quem já esteve. Então, a ideia é continuar essas homenagens, né? A gente não vai parar os investimentos e escolhendo. Eu acho que o bom aqui é que não é uma democracia, né? Então quem escolhe somos nós. Tá certo. Então aí aos poucos a gente vai escolhendo quem vão ser os próximos homenageados, né? Eu posso dar spoiler, né? Todo mundo já sabe. Que além do professor Virgílio, vão ser homenageados o professor Batiras e a Cássia, que está de volta ao Maxi. Enfim, projeto de volta para casa já chega com homenagem em tudo. Que demais! E como é que tá a aura do colégio nesse momento, né? O burburinho entre os alunos. Animação total. Os alunos, alguns alunos tiveram uma prévia nos últimos dias de aula, porque nós foram transferidos de uma sala para outra, né? Para reformar uma, enfim. Aí já não queriam sair mais de lá. E aquela coisa toda, não, porque nós queremos ficar aqui e tal. Calma, gente, vamos lá, tem um momento certo, vamos dar oportunidade para todo mundo. Mas assim, super animados. Na verdade, o espírito da escola, de uma forma geral, tá muito legal. A equipe, vendo a escola, não só todo o investimento que foi feito ali, porque nós temos uma área central ali que a gente chama de DEC, né? Uhum. Que é um espaço utilizado para trabalhos escolares, para a hora do intervalo, para, enfim, vários eventos que acontecem na escola e que estava ali precisando de uma reforma também, fizemos uma grande reforma. Então, assim, isso motiva, inspira e traz um ânimo novo, né? Sim. Fora todos os outros investimentos, você chega agora lá, tem uma pancada de gente trabalhando e pintando e aquele barulho de furadeira e cheio de tinta e tal, mas aquele movimento super legal, conciliando com o retorno dos professores agora na semana pedagógica. Então a escola é isso, né? E tá todo mundo assim na expectativa, nossa, como é que vai ser, né? Semana que vem começam as aulas, e o que vai acontecer, como é que, né? Essas salas novas e tal. Então todo mundo querendo olhar ali pela fechadura, ver como é que tá ainda, né? Algumas coisas em segredo, mas muito legal, assim, eu acho que isso traz para a escola um ânimo, né? Sim. Um ambiente acolhedor, né? Exatamente, o que foi perdido durante 5 anos está sendo resgatado agora tão rapidamente por conta de entendimentos. Mas né? você sabe o que é gostoso? É você andar, passar por todo o trajeto do colégio, né? A gente fala que é enorme, né? Ali, e você olhar, né, no rosto de cada um e você visualizar o sorriso,
sabe? O ouvir, olha, tá leve, tá gostoso trabalhar. Eu, né, estou ali, já estou indo para 24 anos. Então, assim, eu passei por muita coisa. E eu poder olhar o rosto de cada um e ver a alegria, sabe? Visualizar a alegria, ouvir essa satisfação de, nossa, estamos aqui, estamos de volta, né? Isso, gente, não tem preço. Sabe, eu falo, é algo que realmente eu agradeço. Eu falo que eu sou grata por ter continuado, não ter desistido. Você foi resiliente no momento de dificuldade, né? E agora nada mais justo de você colher todos os frutos, né? E eu bem feliz, né? Porque não tinha orçamento pra isso. De repente consegui não só as salas, mas a escola. O homem. E eu falei, olha só, que coisa boa, né? A Janaína conseguiu convencê-lo de oferecer mais tecnologia para o Connect X. Se deixar essas duas aí, isso, elas vão te quebrar, cara. Ainda tem bastante coisinha. Sabe por que não vão quebrar? Porque é investimento, né? É investimento. Então isso é maravilhoso. A gente brinca, mas a gente sabe que é investimento. A escola estava muito judiada em todos os aspectos. Né? O aspecto humano foi o primeiro que a gente cuidou. Aí depois que o aspecto humano, que ali você já voltava a ver o brilho, aí falava, assim, pinturas, né? Questões de manutenção super simples, não super simples não, né? Vamos combinar, mas necessárias. Você entrava na escola e que ficaram largadas ali durante 5 anos ou mais até, e eu falei, não, gente, para um pouquinho, vamos, não se faz tudo de uma vez, claro. Né? Não tem como fazer tudo de uma vez, mas o principal, né, para garantir o bem-estar, né? Os nossos alunos, exato. A equipe. Isso e são investimentos, vamos lá, ao todo, né? A gente está esforçando aí entre Connect X, unidade nova e reformas e melhorias aí no Maxi, na Duque de Caxias, a gente está orçando na casa de 5 milhões. Só na Duque? Não, nos três. Nos três, Connect X e a unidade nova na Palhano. Connect X piloto, né, mais reforma de unidade, então aí tem hora de professores, tem uma série de investimentos que não tem tecnologia, né, então não é só investimento em infra, mas aí em melhorias na unidade Palhano e no Duque de Caxias, mais o Connect X na faixa de 5 milhões. Legal. E isso não envolve, para que fique muito claro, as obras necessárias, porque tem muita obra estrutural que é devida pela Steel Empreendimentos, que é a proprietária dos prédios, tá? E que nós estamos já com os laudos e aguardando que eles tomem providências. Perfeito. Gente, chegamos ao final desse baita programa, mais um grande aprendizado que eu tive, que eu tô tendo sempre aqui no nosso Clube SA. E agora, mais uma vez, né, com lideranças tão importantes da educação da nossa cidade e que projetam, né, muitos ganhos, muitas conquistas e conectando-se à cidade de Londrina. Isso a gente vai ver a longo prazo, né, e vocês sentirão a diferença daqui a um tempo, principalmente em torno do Connect X, mas muito do que o Maxi traz. Só posso parabenizá-los e agradecê-los imensamente. Se eu comecei por elas, eu termino por você aqui. Obrigado, viu, Bruno, pela presença. E que bom que você está acreditando no potencial da cidade, velho. Sim, não. Enfim, no-brainer. Londrina é uma cidade sensacional. São Paulo é uma cidade saturada, eu já falei isso no outro podcast. São Paulo é difícil você achar oportunidade. Londrina está crescendo. Londrina é uma cidade fértil, uma cidade sensacional. A única questão é convencer minha mulher a mudar para cá. Não, mas ela já passou um tempo maior aqui? Está aqui, inclusive. Tá aqui, mas um tempo maior? Quanto tempo? Logo no início que nós passamos por uma crise aqui, ela ficou uns 12 dias direto. Não, um mês aí ela não vai embora mais. Né? Um mês ela já se convence. Débora, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo seu trabalho. E que bom que você está aqui com a gente pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. E valeu pelo seu conhecimento, né? Porque você me ensinou muita coisa. Obrigada pela oportunidade e espero estar aqui de volta em breve. Com certeza. Janaína logo mais estará de volta pela terceira vez. Com certeza. Muito obrigado e parabéns, e muito obrigado também pelo seu trabalho, Janaína. Só fazer um agradecimento? Claro. Tá, Jane e Débora estão aqui, então nada mais eu gostaria de agradecer o restante da equipe, todas as pessoas que fazem parte do Maxi, que me acolheram, me protege, me defende, eu protejo e defendo. Olha pra eles lá então. Então, obrigado. A do meio. Pode ser lá?
Olha eu querendo me interferir no trabalho do Sandro, né? Que loucura. Então, obrigado. Eu falo, o Max é maior do que eu, maior do que quem já passou, maior do que todos nós, mas todos nós juntos aqui fazemos o Max que ele é. Então, obrigado do fundo do meu coração. Que demais. Olha só. Terminou um momento fofura, né? Super. Obrigado, gente. Obrigado. Quero agradecer a Obrigada. Cláudia mais uma vez por estar sempre conosco e nos oferecendo esses momentos de amplo aprendizado. E é isso. Sandrão, muito obrigado. Obrigada. E a você que está fazendo a audiência da Clube crescer muito, muito mesmo. E eu fico muito feliz com isso. Beleza? A gente volta com esse Conceito SA na próxima semana, mais uma vez. Até lá. Tchau. Tudo bem, pessoal? A gente está feliz demais porque a gente inaugurou todas as nossas instalações aqui da Clube FM. Deixa eu mostrar para vocês o nosso estúdio principal, o famoso estúdio ao vivo. Deixa eu mostrar para vocês agora o nosso estúdio de podcast que ficou demais. Vejam só. Então, pessoal, siga-nos pelas redes sociais. Busque a Clube sempre por Clube FM Londrina 95.7. Em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Eu sigo Clube FM.